Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos mais um episódio do nosso podcast Ciência e Performance, né, Pedro? Exatamente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí, pessoal. O nosso 35º O episódio. Pedro grava todos, é incrível, velho, é incrível. Sempre assim, Pedro, tem uma boa memória? Exato, exatamente. Tem uma memória fotográfica e uma memória. E o Odilon, O Odilon, a memória de curto prazo dele é afetada. Bora de trabalho. Ele não tá aqui hoje, graças a Deus. A gente tem que suportar que ele é sócio, né, daqui do podcast. Uhum, Ele é exatamente. muito engraçado, mas hoje, infelizmente, ele não vai poder estar e tá com. Ou felizmente, né? Infelizmente, não tem que falar infelizmente pra não pegar mal. E ele tá comemorando o quê? Ele tá comemorando bodas de Algodão, algodão. 5 anos, é? 5 anos. Casamento, Nem sei se é boda de algodão na Foi real. um milagre que aconteceu. São poucos milagres que eu vi na minha vida. Exatamente. Um é o Odilon ter casado. Mas vamos lá. A gente tá com um convidado que veio direto da. Mas antes Mas de falar antes. do convidado, é importante falar do método 3C aí pro 3C, pessoal, né? você compartilhar. Na verdade, curte. Se você gostou, curte. Se você gostaria de repente ver que alguém precisa dessa informação, compartilha. E se você gostaria de contribuir com alguma informação ou, sei lá, dar sugestão, crítica de algo nesse sentido, você pode comentar aí embaixo e também vai ser muito importante para que o nosso podcast seja Domínio mundo. domine o mundo e seja visto como relevante, que ele é relevante, É. tem alcançado algumas pessoas e tem visto alguns comentários muito legais que alegra muito o nosso coração, né, Pedro? É isso, bicho. É, doido, eu falo Palmas aí, bonito. vamos. O editor vai botar palmas agora aí, ó. Pessoal, Galera, fala, pode também falar. quero indicar para vocês assistirem o nosso último episódio, que é a educação física e o. Da cirurgia bariátrica? Não. Ah, tá da cirurgia bariátrica o último, né? Mas eu ia indicar o do chat GPT. Mas assistam os dois. É, do chat Da GPT cirurgia tá lindo. bariátrica e do chat GPT, que tá muito legal. Tá pesado esses dois, tão bom pra caramba. E a gente tá com um novo convidado, a gente tá com um convidado aqui especial pra caramba. Alto É nível. alto nível, direto da Ásia, a Tailândia é Ásia, né? Vai, tá certo. Aí, o que que eu. A gente teve um maior desafio, porque a gente já havia marcado há algum tempo com ele. Na verdade, já tinha entrado em contato com ele, assim, quando tu vem para Belém e tal, vamos fazer uma gravação. Ele chega em Belém, a felicidade da filha nascer. E no dia que a gente ia gravar, na semana que a gente ia gravar, a mulher entrou em parto, né? Trabalho de parto. Foi Mas mesmo? Eu graças não a Deus sabia, não. foi. Na semana eu falei, e aí, tá tudo certo? Ele falou, bicho, tu nem sabe, eu tô indo agora pro hospital e tal. E, na verdade, uma semana antes que a gente ia gravar, na semana que a gente ia gravar e teve aquela situação com o Isaac, aí depois teve a situação da filha dele, Hum, e agora, graças a Deus, a gente conseguiu estar aqui junto. Eu tô aqui com o Antônio Júnior, um preparador físico excelente, de sucesso, no sentido de fato tem trazido resultado por onde passa, e não é por acaso que ele foi levado para um outro país, para um outro continente. E a gente vai bater esse papo hoje aqui sobre a preparação física de uma forma geral, tá, pessoal? Nós somos profissionais de educação física e de alguma forma a gente está ligado à preparação física, seja para performance ou seja para saúde. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com ele hoje. Meu amigo, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Valeu. Tá com cara de sono porque não tem como, né? Pai de Paz, primeira primeira viagem viagem, hein? e não, essa é a realidade, não tem jeito, vai demorar mais uns 2 anos aí, Pois é, sendo Só otimista. começo. mas é uma felicidade imensa estar aqui contigo. Eu sei quanto é desafiador para tu estar aqui com a gente diante dos Uhum. acontecimentos. Mas obrigado. Eu quero que tu fale um pouquinho da tua carreira, como foi para tu ir para fora, como é que tá, de uma forma bem geral, né? Uhum. Fala tuas credenciais aí, formados, especializações e tudo mais. Fala aí pra gente. Beleza? Boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem está assistindo esse vídeo agora. É um prazer lisonjeado de estar aqui com vocês, professor Pedro Arthur, professor Moisés, grandes referências aqui de Belém. E como falei, né?
Lisonjeado de estar aqui batendo esse papo com vocês. Show de bola. Bom, Antônio Júnior, né? Sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Futebol e Neurociência. Dentro dessa caminhada, né, da educação física, do esporte, eu sempre fui um apaixonado por futebol e logo depois veio a paixão pela educação física e eu procurei saber como é que eu poderia unir os dois, né? Então eu vi o lado da preparação física, fui estudar e conhecer um pouco mais sobre isso e mergulhei fundo quando apareceu a primeira oportunidade, né? Mas trabalhei como personal aqui em Belém, trabalhei em academias, como vários de nós também trabalhamos, né? O nosso curso de educação física, ele é bem abrangente, né? Ele pode abranger várias modalidades ali no estágio. Então, né, que a gente é tudo, né? No estágio a gente vai mergulhando para um monte de área e a gente vai se especializando depois naquela que a gente gosta. Mas eu acho que isso é um ponto muito legal, Sim, até para quem está também assistindo concordo. aí, que às vezes quer uma área específica, né? E hoje está numa área totalmente diferente, às vezes se desanima. Mas, na verdade, eu acredito que essa situação que você está hoje, com certeza vai te moldar e te Sim. profissionalizar para aquilo que você quer depois. Perfeito. Eu falo porque eu trabalhei com idosos, eu trabalhei com bebês, trabalhei com criança, trabalhei com várias idades que me ensinaram a me moldar como ser humano, né? E hoje eu trabalho com pessoas, né? A gente trabalha com gestão de pessoas, com liderança, e tudo aquilo que a gente aprendeu com os bebês, com as crianças, com os idosos, com várias idades, trabalhando com grupo, no treinamento funcional, no crossfit, seja lá o que for, me moldou a ser o que eu sou hoje, né? O que eu aprendi a ser hoje. Então, para mim foi gratificante demais esse processo que eu vivi. Bacana, Se cara. formou em que ano? Me formei em 2014, quase 9 Ele anos. vem depois da gente ainda, né? Ela é Ele se formou em depois. 2011, né? Ele se formou em 2011, Eu me considero um pouco novo ainda, estou caminhando também, porque eu acredito que as coisas elas demoraram no seu certo tempo, né? Claro, tudo tem o seu tempo, mas da feita que aconteceu foi tudo muito rápido. As coisas elas foram uma coisa puxando outra Sim, e as coisas sim. foram. Da feita que eu mergulhei naquilo que eu queria, as coisas elas E foram demorou acontecendo. muito para tu sair assim da academia para ir para a parte esportiva, por exemplo? Quando eu me formei em 2014, né, eu estava na academia ainda, né? Cheguei a trabalhar em projeto do governo, trabalhei na academia, trabalhei com CrossFit e passou assim, acho que uns 2 anos depois que eu consegui o primeiro contato com futebol. Eu não conheci ninguém do futebol. Sempre quis trabalhar com futebol, mas para mim naquela época era uma área muito fechada. Tu não se encontrava cursos Verdade, aqui, sim. não se encontrava pessoas que trabalhassem para te orientar. Hoje eu vejo vários profissionais da área, vários profissionais bons aqui hoje do futebol aqui em Belém, mas na época eu não via. Então eu ficava procurando onde é que eu vou atrás. Então eu cheguei aí fora do estado para fazer curso Viçosa. específico. Viçosa é pesada lá, Só né? Minas Gerais lá, é verdade. Fui no Rio fazer alguns cursos, né, de preparação física voltada para alta performance, para conhecer um pouco mais do processo. Só me fez me apaixonar mais ainda. E quando tem um detalhe que eu sempre comento, eu não comentei com vocês, eu acho, mas sempre que eu tenho oportunidade eu comento. Eu dava aula de natação lá na Companhia Atlética, lembra que eu dava aula? Lembro. Eu dava aula de natação para bebês, para criança lá. E eu lembro que tinha uma criança que sempre era muito apegada em mim, só entrava se eu tava e tudo mais. E aquilo acabei criando um vínculo com os pais, conversando mais com os pais e tudo mais. E uma certa vez eu estava em casa assistindo televisão, né, esporte, quando eu vejo o pai dessa menina tá dando entrevista. Ele era preparador físico do Paysandu. Olha só. Aí eu pensei, Opa. é essa a minha porta de entrada. Olha que legal. E aí as coisas, ele me deu a oportunidade. Hoje ele é preparador físico do Red Bull Bragantino, da primeira divisão. Ontem Olha ganhou só, o né, jogo cara? lá, né? Mas isso é bacana que tu fala, Júnior. E assim, se a gente trabalha e entrega resultado, trabalha direitinho, vai aparecer, cara. A oportunidade vai aparecer, o relacionamento. Se a gente for contar aqui as situações que a gente encontrou alguém que abriu a porta, ela é bacana por causa disso, essa relação, sabe? Então, quando a gente vê que tu entrou no mercado onde tu querias, que era uma área que tu querias, que era a preparação física, a partir de um conhecido, um relacionamento ali. Então, E o legal também dele que é uma coisa que a gente aconselha, orienta os nossos alunos,
é que experimente de tudo, mano. O cara É, tava dando aula exatamente de isso. natação pra criança, pô. Bebê. Era bebê? Era bebê. 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 Também para Bebê, criança, pô. não foi? Mas no meu caso eu vim da natação, né? Então Ah, tudo tá. facilita É. pra mim. Pode crer. Mas ele não, pô. Ele simplesmente foi ali, aproveitando todas as oportunidades. Em algum momento vai chegar ali a situação onde você vai ter a chance de poder escolher, de poder entrar em alguma porta que foi aberta. Então isso é bem legal. Mas me diz porque assim, Júnior, eu trabalhei com a preparação física de atletas, trabalhei como técnico de natação, mas eu sei que aqui em Belém a situação é muito complicada quando a gente fala de esporte de alto rendimento, e tal, preparação física. Antes de entrar na parte mais técnica, como é que tá? Como é que tu enxergas hoje a carreira de um preparador físico ligado ao esporte como um todo, seja de alto rendimento, seja de recreação? Como é que tu enxerga hoje? O cara que quer assim, pô, eu amo, eu dou aula em faculdade, muitos que entram na faculdade pensam assim, né? Cara, eu quero ser técnico, eu quero ser preparador físico. E a realidade é bem diferente quando a gente está vivendo aquela prática ali, quando está experimentando aquele contexto. Como é que tu enxergas hoje o mercado, a carreira, a questão do sucesso nessa área? Hoje eu olho assim, né? Se eu pudesse começar hoje, da maneira quando eu comecei, eu não, como eu falei, não tinha muita coisa aqui, né? Para orientar a gente, saber para onde a gente mergulhar, o que a gente tinha que estudar, o que a gente tinha que fazer para ser um preparador físico de futebol. Eu lembro que eu ia para os jogos, né, daqui da cidade de Remo e Paysandu, chegava bem cedo para assistir o aquecimento dos jogadores, eu levava um caderninho, anotava, o pessoal me chamava de maluco. Eu falei, mas um dia eu vou estar lá, não sei Mas como. sempre é assim. Aí, mas eu vejo assim, cara, que hoje os profissionais hoje estão muito técnicos. A gente vê muito profissional bom de maneira de biomecânica, de exercício, muita gente sabendo muito de exercício. Isso é muito legal. Sim, Mas se eu pudesse começar hoje, eu não começava mergulhando nisso. Isso era uma coisa que ia ser consequência. Mas eu começava a entender mais o processo de como gerir pessoas. Né? Você um trabalho de gestão. Porque a gente trabalha com pessoas. Nós somos sim, também vendedores. sim. Né? Eu demorei para entender isso. Para entender que a gente precisa dar importância para que a gente está atendendo, no caso, nossos Perfeito. alunos, o nosso personal, para a gente dedicar aquela 1 hora ali, 40 minutos, não sei, de aula que a gente está tendo com aquela pessoa e 100% para ela e não tá pensando lá em 100% porque isso diz respeito. E Sim, isso vai puxando uma coisa ou outra. Parece uma coisa simples, mas vai puxando. Porque da feita que eu comecei a entender que aqueles meus ensinamentos de técnica, de corrida, de biomecânica, de todos aqueles ensinamentos que eu aprendi nos cursos, nos estudos, ele só vai ser aplicável se o cara que está recebendo essa informação, se ele realmente entender que aquilo é bom para ele. Mas se ele só perfeito. vai poder entender que aquilo é bom para ele se eu conseguir convencê-lo. Sim, Então, eu acho que, primeiramente, para quem está começando, querendo entrar, eu acredito que estude sobre gestão, estude sobre liderança, estude Legal. como você tratar comunicação, né? comunicação, como você fala em público, como você age com as pessoas de diversas personalidades, porque isso vai ser importante para você. É claro que o conhecimento técnico específico ele é Sim, importante, mas você está lidando com um ser humano, você não está lidando com uma máquina, né? sim, perfeito. Então eu acredito que se eu pudesse retornar hoje e começar, eu mergulharia mais nessa parte e deixaria um pouco mais para as coisas, né, posteriores fossem acontecendo. Sim, sim. Mas não que não tenha sido bom, para mim foi bom. Eu errei, erro muito até hoje e é assim que a gente aprende. Sim. Mas é uma coisa que eu aprendi, que eu consegui, né, assimilar no decorrer do tempo até aqui. E o legal, assim, porque assim, o que eu vejo muito é que as pessoas desistem porque elas olham pro mercado e falam, cara, isso é muito difícil, aqui em Belém não é valorizado, ou então para entrar em alguma área dessa aí tem que ter QI, tem que ter alguém que indique, tem que ter network e tal. Eu tenho um sonho, mas eu tô vendo que é muito difícil. E eu quero só que tu conte, porque eu te tenho como um cara de sucesso nessa área por toda a tua carreira. Então, só conta rapidinho aí, para que as pessoas que estão ouvindo percebam que a diferença não é a diferença não está necessariamente se o mercado é
positivo ou negativo, se você tem mais chance ou não. Se você quer muito aquilo e você ama muito o que faz, é só buscar ser o diferente, fazer o diferencial. Então fala rapidinho como foi a tua carreira e tal, o que que tu entende que foi o que te garantiu ali num crescimento e sucesso. Vou falar os nomes, né, dos lugares. Só tá entre nós aqui, né? Ninguém tá ouvindo. Isso não tem Ninguém vai falar problema pra não, né? ninguém, não se Ninguém vai preocupe. falar pra ninguém. Eu comecei ali quando eu conheci lá, que eu falei ainda agora, o preparador físico, que era pai da criança que eu dei aula, ela era do Paysandu, era o preparador físico do Paysandu. E aí, por um processo que foi acontecendo, eu comecei a estagiar com ele, não no clube, eu estagiei com ele. Ele pediu autorização do clube para ir lá nos treinos. Pegava lá, anotava os treinos, conversava com ele, todo dia ele sentava comigo e me ajudava. Falava, hoje eu fiz isso por causa disso, disso, Que disso. bacana. E por isso eu devo muito, agradeço muito a ele até hoje, né? Por isso, sempre vou agradecer. E aí as coisas, eu comecei a postar nas redes sociais, que eu já estava começando a trabalhar com isso, começando a estudar com isso. E foi daí que deu também o estalo das redes sociais para mim, que eu comecei a divulgar e as pessoas começaram a ver. E aí, quando pintou uma oportunidade, um diretor viu do Clube do Remo lá, do futebol feminino, ia começar o futebol feminino no Remo. Foi o primeiro preparador físico do futebol feminino do Remo, né? E aí me chamaram para esse processo lá, ia ser um, um mesociclo ali, vamos dizer ali. Era pouco, sabe? Eram Sim, 3 meses ali de trabalho que acabou sendo 6 meses, sabe? sim. E, e aquilo era muito legal, porque eu tava vivendo na prática aquilo que eu sempre quis. Então eu chegava lá, dava vida lá nas meninas, lá o pessoal ficava olhando esse maluco aí. Tu fazia o treinamento dentro da academia, Eu no fazia campo? nós tínhamos o espaço ali da Duque ali. Qual o nome lá? A Duque tem onde está o campão lá, vários campos lá, vários societies Sim, que ligam lá, né? que é do aeronáutico. É, lá mesmo. Sim. E aí nós tínhamos aquele espaço e tinha um campo, ainda não tinha aquelas society lá, mas era um campo grande e tinha academia. E aquele espaço ali a gente fazia o treinamento lá. E aí fazíamos todo o processo ali. Lembro que eu saía da academia, ainda estava na academia, saía da academia e ia direto para lá, dava o treino das meninas. E até hoje algumas meninas ainda jogam, ainda me mandam mensagem, me perguntam sobre algumas dúvidas, isso é bem legal. E Dá pra fazer uma consultoria já aí, né? é Com legal. certeza. E aí do futebol feminino, o que aconteceu? O mesmo diretor assumiu a diretoria da base do Remo, do masculino. Aí ele falou, ó, vai virar aqui o ano e eu quero que você vá trabalhar comigo na base lá do Remo, no Sub-20, disputa a Copa São Paulo e tudo mais. Eu falei, pô, fiquei animadão, vamos. Quando eu cheguei para me apresentar, ainda cheguei, me apresentei. Quando foi no. Me apresentei, vamos supor, não lembro o dia, mas na sexta, no sábado, o preparador físico do Remo, que era o Robson Mello, hoje é treinador, ele já me conhecia e ele falou: pô, você tá no Remo? Falei: tô precisando de um auxiliar aqui no profissional. Ele era do profissional. Top. Tu pode vir? Eu falei: cara, eu vou falar com o diretor aqui, acredito que não vai ser problema. Quero. Então vem aqui segunda-feira, eu te apresento pro treinador. Já mandei mensagem pro diretor: diretor, vai, aproveita a oportunidade. Olha só. Aí cheguei na segunda-feira já lá e trabalhei assim 2 semanas ali, já assinaram lá minha carteira lá oficialmente como profissional e fiquei 2 anos no Remo. Foi uma faculdade para mim, foi lá. E aí, como profissional, conheci vários atletas e aí as coisas elas foram acontecendo. Só que chega uma etapa, acho que vocês também já podem ter sentido isso, qualquer pessoa e qualquer profissão sente, que você tá estagnado, assim, eu precisava dar um passo a mais. Eu, como auxiliar da casa, eu aprendia muita coisa, era muito bom, porque eu conhecia, chegava um preparador físico, eu era auxiliar dele, saía a comissão, chegava outro, era auxiliar. Quando você é preparador físico da casa ali, você é contratado do clube, se o treinador ele é demitido, ele sai, Continua. eu continuo, chega o treinador com o seu preparador físico e eu sou o auxiliar desse preparador. Perfeito. Então acaba que eu vou conhecendo muitos profissionais, e isso é bom. Sim. Porque esse ciclo de profissionais fez eu ir para minha próxima etapa, porque precisou de um preparador físico principal no Mato Grosso, numa equipe lá, o Operário. E aí esse preparador físico, que eu era auxiliar dele, falou: você quer ir? Apareceu uma oportunidade. E eu tava naquela, assim, querendo dar o segundo passo, e as coisas não aconteciam. Eu cheguei com o Remo, Futebol é um mercado muito grande, né, muito cara? grande, Cara, é volátil, né? É. É, quando vê, assim, até ontem eu tava conversando sobre isso, até fico surpreso, né? Às vezes as pessoas lá do outro lado, assim, nem conheço, falam de mim, assim, eu fico, cara, não conheço, como é que a pessoa conhece? É porque conhece alguém que conhece alguém. Sim. As Eu coisas, tenho um primo que é jogador, mano, acho que ele morou em umas 10 cidades diferentes ao longo da carreira olha dele. só, Foi pra vários lugares. E Só hoje ele é vai longe. preparador físico também. Olha só. Mas aqui em Belém? É, só que ele
ele foca no nicho, num subnicho, que é essa galera da pelada. Que tem, mano, campeonato, vários Tem, tá campeonatos, forte, né? muito. E ele prepara essa galera. Pô, bacana, cara. E aí eu fui pro Operário, do Mato Grosso. E aí do Operário do Mato Grosso, já o mesmo diretor era o diretor do Boa Esporte do Minas Gerais. Eu fui pro Boa Esporte de Minas Gerais, peguei a Série C lá, joguei até contra o Paysandu. Foi muito legal, assim, jogar contra a cidade, assim. E aí, Boa Esporte na época tava na Série B ali, então eu vivi outra fase. E aí fui ali do Boa Esporte. Isso tudo viajando. Tudo viajando. Pra vários Tudo tipo lugares. assim, era um período, um campeonato, saía, acabava o contrato, ia para outro campeonato, acabava o E contrato. nesse campeonato indo pra cima e pra baixo. Pra Pra cima e vários pra lugares. baixo. Outro só ficava na cidade Não, lá pra cima e pra preparando. baixo. Eu Tu saí viajava do. junto com o clube. Tu viajava Junto junto com com o o clube. clube. Eu saí do Mato Grosso ali, fui para Minas Gerais, ali para Varginha, ali pro sul. Viu os ETs lá? Tem várias estátuas de ET lá. O ET não vi, não, mas as estátuas tem várias lá. Até a caixa d'água lá é uma nave espacial, assim, engraçada. E aí de lá eu já fui ali para Goiás, fiquei 2 clubes em Goiás ali, fui campeão lá, fui vice-campeão lá no Mato Grosso. Quando eu saí do Pará, que eu fui o primeiro clube, eu fui vice-campeão lá no Mato Grosso. Foi muito legal, um campeonato. Foi uma experiência muito boa para mim. Foi o primeiro clube que eu tive como primeiro, né? Como eu planejar as coisas, eu fui vice-campeão. Nós fomos lá e para mim, pô, foi muito legal. E foi lá nesse clube que eu conheci um jogador que me indicou para Tailândia. E depois eu saí de lá, fui, né? Boa Esporte de Jaraguá de Goiás, Vila Nova. Foi pro Vila Nova. Vila Nova, outro clube parecido com o Remo de tradição. Clube porque grande. torcida cobrando ali, muita imprensa, todo dia ali uma situação, você tem que andar em ovos ali para Mas lá você... no Vila Nova tu era o preparador físico principal. Principal. Fiz o Goiano lá. E no ano que o Vila subiu, depois o Vila subiu eu já não estava. Mas no mesmo ano eu estava lá no início do processo. E fui pro Jaraguá de Goiás. Ali no Jaraguá de Goiás nós estávamos na segunda divisão, nós subimos o time, fomos campeões lá. Então Deus foi me abençoando. E foi acontecendo, cara. Sim, show. Foi acontecendo. Até que eu fui pro Uberlândia de Minas Gerais, também voltei para Minas, que foi o último. E foi que lá que eu recebi a ligação do atleta que eu tinha trabalhado com ele no Operário, no Jaraguá, lá da Tailândia. Ele pegou e falou para mim, tá precisando de um preparador na equipe que eu tô aqui. E aí eu indiquei você, eu acho que vão te ligar aí. Eu falei, tá, deixa me ligar. Aí me ligaram, realmente. E aí as coisas aconteceram. Falando tailandês, e desliga. Ainda bem que era um brasileiro, Era um brasileiro auxiliar da casa lá, que tava lá, o Diego. Aí me ajudou muito nesse processo quando eu cheguei lá. Cheguei na Tailândia sem saber nada, o que eu ia ver, o que ia acontecer. Aí ele ficou um mês lá antes dele ir embora, de ir embora. Aí me ensinou muitas coisas ali do local ali, pra eu seguir com as minhas próprias pernas. Show de bola. E aí a gente vê, né, cara, que essa relação aí de acreditar, de querer lutar pelos sonhos, pelos objetivos. E quando a gente fala de preparação física no esporte, principalmente no futebol, que é muito fechado, né? É você de fato dar o teu melhor que você vai conseguir alcançar grandes resultados, né, Pedro? Sim. O nível do futebol lá é alto, é? O nível de futebol lá, ele não é alto e competitivo quanto é aqui. Porém, quer dizer, refazendo a minha fala, é um nível alto de lá, né? competição. De lá, né? Mas não é a mesma competitividade que aqui, no sentido Entendi. de... Aqui os atletas, eles correm mais, sabe? Soam mais a camisa, Entendi. já correm mais ali, encaram a bola como prato de comida todo dia ali, já vai. Às vezes o cara ganha pouquinho ali, sustenta uma família de 5 pessoas... E vai o cara trabalhador ali, porque aquilo que a gente vê na TV dos jogadores de futebol, aquilo é 2%. A maioria ali ganha seus R$2.000, R$3.000. É Que nem mesmo. educação física, né? O cara rala ali, tá trabalhando com um corpo que já pode se lesionar, machucar e aí, Sim. né? Mas na Tailândia não, eles ainda estão crescendo com essa mentalidade de competição, sabe? Porque lá tem a Champions League deles lá da Ásia, eles podem, por exemplo, hoje tem a equipe lá do Cristiano Ronaldo, lá da Arábia, Sim. e como ele foi para lá, levantou muito o futebol. Porque ele disputa a Champions League e a Champions League pode disputar com jogadores da Tailândia, com times da Tailândia. Então, tudo isso, né, ajuda também a crescer o nível, né? Se o Messi fosse, ia ser mais ainda, mas o Messi preferiu ficar de boa lá. Já pensou, bicho? Messi e Cristiano Ronaldo. Né? Mas é isso. Mas eu falo muito de desfrutar, sabe? Isso aí que você tava falando, tipo assim,
você desfrutar um momento. Sim. Às vezes a gente não tá onde a gente quer, mas não é um ponto final ali. Sim. Ali é o processo, você respeitar o processo e desfrutar aquele momento. E já lá atrás você vai lembrar, pô, lembra quando eu trabalhava? Hoje eu lembro. Lembro quando eu estava lá na companhia, lá com os professores, lá com os alunos, quando eu estava no CrossFit, quando eu estava dando aula de funcional, quando eu estava dando aula para os time. Teve uma época que eu dei aula também, foi bem legal, para um time de pelada que eu jogava e ia lá para a arena dar aula para eles, era muito legal. Então, cara, isso tudo foi desfrutado. Então, eu acho que o segredo das coisas acontecer é isso, você desfrutar o momento sem desmerecer. E é bacana a tua fala porque eu acho que o mais importante é isso, né? Às vezes a gente fica muito desanimado. Eu tô no lugar onde eu não gostaria de estar. Mas, cara, dá o teu melhor, porque eu acho que o pior de tudo é você não querer trabalhar direito, entendeu? Dar um migué, ficar enrolando. Isso pega muito mal pra pessoa. Então, Em apesar todos os quesitos, né, mas cara, apesar de o Júnior não querer estar dando aula a vida inteira dele de natação infantil, ele dava o melhor dele e alguém enxergou ele ali e conseguiu encaixar ele, e a partir daí a vida dele mudou. A partir e é isso, né? É isso. A partir de um contato, a partir de um conhecimento de alguém, de um relacionamento, a tua vida pode mudar. Então, essa é a relação. Se você está desanimado, tô desanimado. Cara, continua. No momento certo as coisas vão acontecer. Dá o teu melhor que você vai ver que as portas vão se abrir, né? sem dúvida. E Júnior, quando a gente fala, vamos agora para a parte técnica, a parte a gente tem muito essa relação hoje da preparação física, da performance, da preparação física para a saúde e qualidade de vida. A pessoa que quer trabalhar com a preparação física, ela consegue trabalhar com os dois ou é difícil? Você tem que escolher um especificamente. Como foi contigo e o que tu acha em relação a isso? Quem está ouvindo a gente aí? Eu acho que é de perfil, sabe? Eu já tive uma opinião diferente do que eu tenho hoje. Eu achava que você tinha que ser um e acabou. Você tinha que, se você lidar com atleta, você lida só com atleta. Você não se meta no outro lado, né? E tinha muito ciúminho na educação física, né? Que era ruim, né? Nossa área ela é tão grande, mas também tem os seus contras também, né? Muito ciúminho, assim. E hoje eu já acho diferente. Eu acho que é de perfil, é de personalidade da pessoa. Eu sou um cara que eu sou muito adaptável ao local, às pessoas. Como eu não comecei ali na performance. Eu vim ali da hidroginástica com idoso, da natação infantil, do treinamento funcional para as coisas irem gradativamente. Eu consigo ter o senso comum de treinar um atleta amador e um atleta profissional. De você estar com. Sim. De eu dar um treino, por exemplo, ali para minha tia, para minha mãe, e de eu dar um treino ali para o jogador de futebol. Eu consigo ter. Mas eu acredito que eu tenho porque eu vim ali do outro lado. Sim. E eu virei treinador de alta performance. Então eu acredito que é de cada um, é individual. Mas é possível. Porque nós somos profissionais de educação física, dos profissionais, né, que lidam com a saúde. Então, se a gente se formou ali em educação física, o cara para ser preparador físico, ele precisa ser educador físico, ele precisa se formar em educação física. Então, você viveu um processo ali da educação física, estudou para aquilo e aí você foi para outra vertente, né, para a especialidade. Mas acredito que sim. E vai depender, claro, da pessoa, né, do individual. Sim, sim. E outra coisa que eu ia te perguntar em relação agora essa preparação técnica. O cara que ele é preparador físico, quer ser preparador físico, sei lá, seja para saúde ou seja para performance. O que ele tem que focar? Qual é o foco dele em relação? Aí tu pode mandar geral aí. Entendeu? Isso, também isso, aqui tô aqui, mas também tem que focar aqui. O que tu entendes aí? O que tu podes falar sobre isso? Eu acho que, assim, quando você quer ser preparador físico de futebol, de alta performance, né? Você quer trabalhar com alto rendimento. É totalmente diferente daquele treino que você dá na academia ali para alguém que quer emagrecer, para alguém que quer ganhar massa muscular, né? O treinamento específico do esporte, né, para o esporte de alto rendimento, ele é específico do esporte. Se você trabalhando com futebol, você vai dar um treino específico de alta performance ali para o futebol.
né? Eu costumo dizer que você ganha... músculos são consequência de movimento. Perfeito. Se às vezes o atleta de futebol ali, ele quer ganhar e ver um cara forte ali, aquele cara ele faz o extra dele na academia, mas ele é forte daquele jeito porque ele treina o movimento ali. O músculo é consequência. Para ele aguentar aquela carga ali, ele precisa estar forte. Então a musculatura ela vem, ela é uma consequência daquilo lá. Então, para você entender isso aí, a gente tem que buscar. Agora eu digo, busco cursos, busco em conhecimento, busco com outros profissionais. Hoje a internet está muito fácil hoje, né? Pô, Lá atrás, se eu for aqui, né, 10 anos atrás, eu não tinha hoje. Vou botar ali no YouTube ali, vou botar ali na internet, vou jogar no Google, ver, vai aparecer milhões de coisas ali, só tu filtrar. hoje tem o chat GPT. Aí eu queria entender um pouco mais a questão da prescrição do treinamento. Tu faz Aham. assim um mix entre, vamos fazer musculação com o objetivo mesmo de ganhar massa muscular e vamos fazer a musculação com movimentos que vão ajudar a tu correr melhor, por exemplo. Como é que funciona? Isso, vou dar um exemplo do que eu estou vivendo hoje, né? Hoje eu saí lá da Tailândia, a nossa área da educação física na Tailândia ainda está crescendo assim como o futebol. Então tem muitos profissionais que querem, mas que não têm o conhecimento que a gente tem. Essa é a verdade. Então a gente tem um material humano, eles têm um material ali. Então você vê clubes bem estruturados, mas que não sabem usar as coisas. Sim. Né? Então nós estrangeiros chegamos lá para entrar com conhecimento. Então, como isso ainda é escasso lá, eu conheci muitos atletas brasileiros que hoje eu estou fazendo planilha de treino para eles. Vou sair da Tailândia agora, devo ficar aqui em Belém e tá em pré-temporada lá, vai começar uma pré-temporada. Então tem 10 atletas hoje comigo de lá que eu estou fazendo a planilha deles individual, o planejamento individual deles. Como é que eu faço? Eu faço uma avaliação primeiro prévia deles, procuro fazer testes de mobilidade para ver como é que eles estão. Por quê? Porque para você correr, para você jogar com alto rendimento, você precisa ser móvel. Porque você alonga a perna ali para interceptar uma bola, você dá um chute. Isso tudo é perceptível a lesão se você não está bem alongado. Então eu costumo fazer um teste de mobilidade com eles para saber como é que eles estão. Geralmente ali uma perna é mais fraca que a outra, uma perna ali é mais móvel que a outra. Então tudo isso pode ser gatilhos ali de lesão. Então eu já pego aqueles avaliações que é simples, eu mando uns vídeos para eles, eles fazem, eu analiso o vídeo, já vejo ali, já falo, ó, a gente precisa melhorar aqui o tornozelo, aqui o direito tá com um pouco móvel. Aí, consequentemente, coincidentemente, o tornozelo direito tá móvel. Aí o cara fala, pô, eu lesionei o joelho direito lá atrás, eu tenho um problema de quadril direito. Eu falei, talvez seja porque você não é tão móvel ali no teu tornozelo, de repente, no teu quadril. Então, eu pego essas avaliações e crio protocolos, crio treinos para eles individuais. Tanto de mobilidade quanto de movimento de força, né? Eu trabalho com essa pirâmide. Mobilidade, estabilidade, trabalho a força com o movimento. Eu não costumo colocá-los por exemplo, em alguns aparelhos, porque... Tipo qual? por exemplo, leg press, extensora. Nesse momento agora, eu não costumo colocar. Eu costumo treinar o movimento deles. Movimento, o que é que eu falo? Alguns agachamentos, alguns exercícios unilaterais, alguns movimentos de quadril, entendeu? Alguns movimentos com peso, sem peso, alguns protocolos de salto, algumas coisas que eles que eu quero ver eles livres para eles melhorar essa mobilidade deles. E aí você vai subindo a pirâmide, ele vai começando a melhorar, eu vejo que ele está começando a melhorar e eu vou colocando outras coisas. Eu vou colocando ou mais carga, ou exercício mais complexo. É claro que tem algum momento que eu posso usar o leg press, a extensora, posso usar outros aparelhos tranquilamente. Só que, como não é o objetivo, o momento para isso, eu vou adicionando os exercícios mais livres para eles irem fazendo de uma maneira mais solta, porque para ficar mais próximo do esporte deles, Sim, Entendi. que é o E a parte futebol. do cardio, tu faz só dentro do campo ou tem uma coisa dentro da academia? Com esses atletas individuais, eu Tipo, faço, correr, faço os pedalar, dois. remo, Faço os os dois. dois. Porque assim, como eles ainda não iniciaram no clube agora, eles precisam ter também um trabalho de cardio.
Porque quando eles iniciam o clube, lá eu já sei como é que funciona lá na Tailândia. Já são 3 temporadas. Então eu sei que eles gostam muito de fazer corrida longa. Eu sei que eles gostam muito de fazer jogo 11 contra 11 coletivo. Então eu sei que o cara vai correr todo dia muita coisa. Então eu não preciso botar ele para correr. Preciso trabalhar o que eles não trabalham. O que eles não trabalham? Força. Força, mobilidade, estabilidade, core. Isso eles não trabalham. Então eu vou no que necessita. Ainda tem a característica da população, Da né? população, da cultura do local. É, né? Exatamente. Então, eu entender essa cultura, eu saber já ali, nos primeiros meses ali, já saber como é que eles trabalham, eu falei, opa, acho que Mas eu tu tenho não que ir pro pode, outro lado. tu acha que tu encontraria muita resistência se quisesse mudar isso? E sim. Tipo, fazer mais uns hits, assim, por exemplo, eu sim. sprint de 100 Mudar metros. vamos mudar essa estrutura aqui de treinamento. Isso No- aqui não há necessidade, o Aham. que a gente pode fazer desse jeito? Acho que isso não. Eu acho que, assim, entra naquilo que a gente falou lá atrás, sobre entender as pessoas. Porque lá, tipo assim, eles não iam aceitar se eu chegasse e falasse isso e aquilo. Por mais que eles tivessem me contratado, muitos clubes gostam de ter estrangeiro por ter estrangeiro. Essa é a realidade. O cara olha ali, o preparador físico ali é brasileiro. O Brasil, de Neymar, entendeu? Isso tudo pesa. Para nós é uma coisa simples, mas para eles pesa. Então, dizer que aquele clube tem um preparador físico brasileiro, um atacante brasileiro, pesa. Agora é diferente na prática ali, você querer colocar aquilo ali já é diferente. Aí você precisa ter o aval ali do clube, do treinador, entender ali como é que funciona a cabeça deles, apesar de ser difícil, para você colocar ali o treino de força ali no dia certo. Porque além dos profissionais, do treinador, da comissão, tem os jogadores. Os jogadores tailandeses não gostam. Então é ali, é o que a Globo não mostra. Tem um ponto que tu falou que é interessante aí, que às vezes as pessoas pensam que essa preparação física, ela é só para aumentar a performance da pessoa dela, correr mais rápido, ou ela Aham. ter uma habilidade maior, mas também serve muito para prevenir lesão, né? Que é uma das maiores coisas que tem que se preocupar, né? É isso, porque no passado eu trabalhei, no primeiro clube que eu trabalhei lá, no retrasado, o que aconteceu? Eu encontrei com um atleta, um atacante muito forte, o cara já vi que ele era muito forte, já a característica dele, e ele é um cara que eu via que ele, nos amistosos, ele saía muito, tipo, 35 minutos, 30 minutos no segundo tempo, ele pedia para sair. Então passou uns 3 amistosos ali que eu cheguei e conversei com ele, falei, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu quero segurar para o campeonato, não quero, sabe, eu não quero me desgastar tudo aqui porque o campeonato é mais importante. Aí eu observando ele, né, tentando entender a cabeça dele, o que se passava ali. Aí ia para academia, eu observava, ele gostava de ir para academia sozinho, fazer os extras dele, eu até achava legal, isso é bom. Mas eu olhava lá e colocava 50 quilos de cada lado e agachava lento, agachava ali, fazia o trabalho de 3 repetições lá, o trabalho de força ali dele ali. Força máxima. Fazia aquele que ele gostava de fazer. Aí cheguei com ele, conversei com ele, né? Eu falei, ó, se você não tentar adaptar agora nos amistosos, você jogar 90 minutos, quando chegar no campeonato, dificilmente tu vai conseguir jogar em alta performance com 90 minutos, porque você não adaptou o teu corpo a isso. E aí eu fui tentando convencer ele ali das coisas, né? E na academia eu consegui convencer dele ligar mais pro movimento e esquecer um pouco o peso, a carga ali. Vamos fazer o seguinte, não tem problema tu agachar com carga ali. Mas vamos ver como é que tá a tua mobilidade? Bem ruim. Bem ruim. Aí já fui descobrir, todo ano ele machuca posterior, faz isso, faz aquilo. Mobilidade ruim. Então como eu falei pra ele, imagina um motor de uma Ferrari e joga ela num Fusca. Joga ela num carrinho pequeno aqui. Tu vai soltar. Pá! Vai ficar só o motor, que a carcaça toda vai destruir. Tu tem um motor de uma Ferrari. Teu corpo tá tá no Fusca. Porque não tá preparado para jogar essa força que tu tens aí. Então, quando tu joga essa força que tu tens, tu machuca todo ano. Então, vamos por parte, vamos trabalhar isso aí. Tudo isso é nosso trabalho. Aquilo que eu estava falando de gestão, aquilo que você conversa, de você convencer Era um aquele tailandês? cara. Era brasileiro, isso que facilitou. Era um brasileiro. E aí as coisas elas foram clareando e hoje foi muito bem, foi artilheiro da competição lá, não machucou, então isso tudo me ajudou. Ele me ajudou depois, falando do meu trabalho. Então, uma coisa aconteceu, uma coisa foi puxando a outra. E engraçado, porque tu não pode querer mudar a força as coisas, né? Porque se tu querer mudar Exato. querer mudar na pressão, Exato.
Eu acho que tu vais criar mais problema do que solução ali, né? Eu vou te dar um exemplo. Ele jogou o primeiro jogo, o segundo jogo, eu já vi que ele saía. Eu falei, vai me dar problema. Mas eu não cheguei e falei pra ele, tu vai dar problema, tu tem que... Uhum. Eu sabia como é que ele era, assim, já era um cara assim, já sei tudo, entendeu? Pois é, tem uma galera assim que, por exemplo, tu não precisa me prescrever treino, deixa que eu faça aqui. Tem sim. Brasileiro é o que mais tem. Brasileiro, Tá? então, o brasileiro é um dos profissionais mais difíceis de trabalhar. Uhum. Por incrível que Tu acha pareça. mas se fosse um cara, o preparador físico do Barcelona, ele daria mais. Daria. Porque tem Daria. isso também, né? Daria. É igual aqui, Ah, cara. do Igual aqui. Flamengo, viu? O preparador físico do É Flamengo. o de fora que é o melhor, né? Sempre assim, né? É de fora que é o melhor. Os tailandeses já me podiam até não gostar, mas respeito. Sim, Respeito. Mas os brasileiros já tem que ter um pouco mais de cuidado para falar, para convencer, para explicar. Ah, é? Porque eles já são mais difíceis de lidar. O que eu usei de estratégia no segundo ano, quando eu estava na Tailândia? Eu fui de uma maneira mais calma. Eu já fui. Tudo que eu falava, eu explicava por quê. Tudo que eu fazia, eu explicava por quê. Vamos fazer isso por causa disso, disso, disso. Pegava um cara ali, o cara machucou, vamos ver, vamos entender por que tu machucou. Ah, já estava machucando outros anos, vamos entender por quê. Dava atenção para esse cara e esse cara ia criando confiança. Desgasta, chato. Não é legal isso. Pra nós isso aí é desgastante demais. É mais fácil chegar lá e dizer, Moisés, faz aí e acabou. sim, sim. Tô acima, tu tá abaixo e faz o que tô Sim, mandando. sim. Uhum. Mas eu não cheguei aqui hoje fazendo isso. Perfeito. Então, se eu quiser mais, eu preciso fazer mais. Então, a gente. Talvez um dia as pessoas vão te olhar, vão dizer, esse cara construiu tudo isso aí, é porque ele sabe o que ele tá fazendo, né? Então, às vezes, olhar assim, cara, o cara chegou até aí, né? Pô, alguém Isso. colocou ele lá. É, Assim, deve ter alguém que tem colocou, essa, não né? sabe de nada, mas alguém colocou ele lá. O peixe foi bom. Cara, mas me fala em relação à questão hoje, a gente vê muito essa afirmação que jogador de alta performance, ou atleta de alta performance não é saudável. Então, saúde e alta performance, eles não andam juntos. Eu queria saber a tua opinião sobre essa afirmação, se isso é real, se não é, ou se depende. Como é que tu vê essa situação? Eu acho assim, hoje, se tu for ver, vamos pegar hoje aqui, né? Campeonato Brasileiro Série A. Vocês estão- Tem hoje, você vê Hulk, você vê uns caras mais velhos que estão jogando pra caramba. O que tem Estão o quê? Uns correndo pra 39, caramba. 38 anos, eu Não acho. sei quanta idade ele tá, mas menos de 35 ele não tem. E tu vê uns caras assim que hoje jogando em alto nível na Série A do brasileiro. É claro que tu vê outros que não estão. Mas se esses caras eles estão hoje jogando alto nível, correndo 90 minutos, fazendo várias ações físicas que demanda. Hoje, para você jogar no Brasil, o Brasil é referência de alta intensidade. Você pega a Europa e Brasil hoje e está bem parecido de nível de alta intensidade. Eu tive acesso agora recente os dados da Copa do Mundo, né? Que a FIFA liberava todos os jogos, a FIFA liberava no site o PDF com todos os dados GPS de todos os jogadores. E aí eu fui comparar bem parecido com os nossos dados aqui. Tu vê o Mbappé correndo menos que o outro jogador. Então, você Sim, via claro que são monstros fisicamente, mas o que eu tô falando é que é bem parecido o nível. Mas por que é bem parecido hoje? Será que esse cara ele não se cuida? Ele tá fazendo porque ele tá se cuidando. Então, perfeito. eu acredito que é também uma coisa que eu pensava muito. Você treina alto desempenho, você é atleta, você não é saudável, porque você treina até a exaustão e tudo mais, isso é ruim para você. Eu falei, até certo ponto. Porque se o cara se cuidar, o cara dormir de maneira correta, se alimentar de maneira correta, entender ali o que é que ele tem que fazer no clube, tiver também uma comissão, um staff para ajudar ele ali também, ele vai jogar alto nível até longe. Você vê hoje o Suárez, esses tempos agora o Suárez Sim, anunciou tá que no está com o Grêmio. joelho bem ruim e não quer se aposentar no Grêmio. Ele anunciou que ele quer se aposentar, que ele não está aguentando de dor, né? O Suárez já aguentou de dor no joelho. Então, são coisas assim que, é claro, que eu não vou dizer que o Suárez não se cuida, é individual. Mas se o cara tá hoje com dor, jogando com dor, em alto nível, fazendo tudo aquilo, é porque o cara se cuida, dentro Sim, das com possibilidades certeza. dele. Então, não dá pra dizer que esse cara não é saudável. Sim. E Entendeu? Júnior, tu acha que esse aumento
Porque antigamente a vida do jogador era. Chegou nos 30 anos, já era velho. Era velho, era. O cara já tava parando 31, 32 e tal. Mas hoje a gente percebe que houve um aumento nessa expectativa, né? De vida mesmo do jogador. Tu acha que tem a ver com a preparação física isso? Eu E acho com as lesões, tu Aham. acha que tem diminuído também a quantidade de lesões? Eu acho que tem a ver com a preparação física, porque o nosso nível profissional melhorou muito, o nosso nível científico melhorou muito. Eu acho que tem muitos bons profissionais nossos aqui que querem muito crescer, querem muito desempenhar um trabalho bom para ver os caras correndo de verdade e com saúde, né? Sim. Porque eu já fui auxiliar de preparadores físicos mais antigos que só olhavam para performance e não olhavam para saúde. Era aquela história. Meu time vai correr. Quantos vão ficar, não sei. Mas vai correr. Os mais fracos vão sair, mas vai correr. Hoje já não, os profissionais já estão ao contrário, já tentam unir aquilo ali. A saúde com o alto desempenho. É um Performance desafio. por mais tempo, né? É Manter isso. esse cara jogando por mais tempo. Você olha entrevistas de vários. Eu gosto de assistir as entrevistas dos treinadores. Eles sempre falam, a maioria deles. Tal atleta não coloquei hoje porque o fisiologista, por causa de fisiologia, ele precisa descansar porque o nível dele está muito alto, está jogando 2, 3 vezes na semana, precisa dar uma segurada nele para ele não machucar. Então, antigamente não se via isso. Tinha Tem isso, né? Por posição Posição. do atleta, né? Ele tem uma demanda diferente. Tem uma demanda diferente. Você vê o lateral, o ponta ali, o volante correndo muito mais que o zagueiro, por Sim. exemplo. Entendeu? O atacante, às vezes, correndo menos ali. Cara, o Messi, ele, zagueiro tem que isso, saltar muito o também. Messi, ele O atacante tem que ganhou a saltar bola muito. de ouro, né? Foi campeão, foi melhor do mundo. Ele tinha 35, 36 anos, não é isso? Eu tava pesquisando sobre isso. Uhum. Cara, isso era inimaginável há Imaginável. alguns anos atrás. Um cara ganhando bola de ouro com 35, O Messi 36 nunca anos. se lesionou muito assim, não, né? Não era muito lesionar, não. Você vê hoje profissionais. Cristiano também acho que não. Não, muito não, era coisa. O Neymar também quase não se lesiona. O Leonardo, não sei. Sacanagem. Era bastante. Todo semestre lesiona. É. Mas assim, pra gente fechar aqui, meu amigo, que a conversa tá show de bola. Quais são os desafios hoje que alguém que quer trabalhar com a preparação física no esporte de alto rendimento enfrentam e o que eles precisam fazer para conseguir alcançar o sucesso? Eu acho que o maior desafio, apesar de estar falando que você não chega num local sem ajuda de ninguém, você chega, precisa de alguém para você Sim. chegar, você precisa das pessoas, né, para te ajudar e tudo mais, mas eu acho que o maior desafio está em você. Ele está em você, porque nós somos os nossos maiores bloqueadores mentais, somos nós. Porque a gente chega no local, às vezes a gente acha que. Já aconteceu comigo, de eu encontrar de eu estar começando e trabalhar com um atleta que eu via na televisão e hoje eu tô treinando esse cara e eu ficar nervoso de dar um treino pra esse cara. Eu Doido, ficar né? nervoso. Eu falei, cara, se eu machucar ele, se eu fizer isso, eu falei, como é que eu vou machucar o cara? Eu cheguei até aqui não machucando ninguém, vou machucar esse cara por quê? Então eu tenho que confiar em mim. Então eu falo porque aconteceu comigo. Então se aconteceu comigo, pode acontecer também com qualquer pessoa. Às vezes a gente pensa que a gente não consegue certas coisas, sabe? Mas a gente consegue, porque o maior. Quem mais sabe ali é você. Você estudou para isso, você está preparado para isso. Então eu acredito que para quem está começando agora, a gente ter tranquilidade e acreditar mesmo que as coisas elas vão acontecer. Porque e não botar um bloqueio na sua mente que você não consegue aquilo ali, que está muito longe de acontecer, que porque você vê na televisão você acha que é uma coisa inimaginável ali. Não, eu estive na arquibancada ali assistindo os caras dando aquecimento, né? E eu já me peguei parando ali, olhando para cima, assim, lá no meio da torcida, no meio de um repá ali, lotado de 35 mil pessoas, olhar assim e falar, eu tava ali em cima, Imagina a cara. sensação, mano. Eu ficava olhando assim, cara, olha só, eu falava que eu ia estar aqui, tô aqui mesmo. Olha só como uma palavra tem poder, né? Sim, sim. Então, cara, não se É bloquear. meio que tu trabalha também alta performance em ti, né? Exato. Porque é total a tua mente querendo te Exato. trollar. E Toda vez a nossa mente quer nos sabotar. Toda vez a nossa mente quer nos sabotar. Então hoje qual é a nossa doença do século?
Ansiedade, depressão. estresse crônico. Exato. Então, é mente. Mente, né, cara? Perfeito, cara. Meu amigo, pra gente fechar aqui, a gente tem um quadro. Um quadro não, é um momento Momento. específico do nosso. O Odilon chama quadro, mas tem que explicar pra ele que não é quadro. A gente tem um momento específico aqui no final do nosso episódio que a gente pede para que a pessoa, o nosso convidado, ele nos dê 3 aplicações práticas para que alguém que queira trabalhar hoje na alta performance, na performance, treinamento, preparação física, ele comece a fazer a partir de hoje ou amanhã no máximo, que ele já consiga colocar em prática a partir de amanhã. Aí eu queria que tu fechasse esse quadro, esse episódio, falando sobre essas 3 aplicações práticas. Pode ser mais também, se quiser. Se quiser mais, não tem Algumas problema. aplicações práticas. Aplicações práticas que me ajudaram também, né? Perfeito. A alcançar aquilo ali. Eu tô vendo que eu tô com um caderninho aqui, parece velho, né? Porque eu me ajuda a concentrar, é uma coisa minha, individual. Sim. Eu tô aqui anotando e tô me concentrando. É uma das coisas. Então, você identificar aquilo que vai te ajudar a concentrar naquilo que você está fazendo. Perfeito. Né? Então, a primeira coisa é isso. Você se anotar para mim, se eu chegar à noite, chegar de manhã, anotar o que é que eu vou fazer, anotar a semana, qual é o meu objetivo da semana, qual é o meu objetivo do dia, qual é o meu objetivo de agora. Meu objetivo de agora é estar concentrado com vocês aqui falando de preparação física, de liderança, de gestão e tudo mais. E aí, esse que eu estou anotando aqui agora, é um ponto. Segundo ponto é você desfrutar aquele processo ali, aquilo que a gente já falou aqui. De você, se você está numa etapa que você está vivendo hoje, não é aquela que você quer estar, mas de alguma forma aquilo ali vai te levar aonde você quer. Não importa se está muito distante, se parece que está muito distante, porque quem sabe é Deus, não é você, os planos são deles, você só está aqui nessa viagem da vida ali, né? Para tentar fazer a melhor viagem possível. Então, se você está aqui para fazer a melhor viagem possível, você tem que fazer valer. Então, ali você só tem 80... Quantos anos, gente, média de vida hoje? 80 anos. Joga aí 80 anos. Você tem 80 anos ali para você desfrutar dessa viagem. Então, desfrute todo momento, né? Então, é a segunda coisa, né? Desfrute. E a terceira coisa é, quando alcançar... ter a humildade e a sabedoria de que tem alguém do teu lado ali que pode estar querendo estar também. Então, tipo, às vezes a gente não está conseguindo, até eu às vezes assim, tento me segurar um pouquinho para tentar olhar ao redor, para tentar ajudar também. Porque quando eu comecei, eu tive a situação do Fred lá que me ajudou e tudo mais, mas era tudo muito fechado. Então, uma coisa que eu falei é, quando eu chegar no momento que eu virar ali, estiver ali no meio, estiver ali no processo, tentar ajudar ao máximo de que quem quer também estar no processo. Legal. Então, eu acredito que o segundo ponto terceiro ponto, no caso, é ter a empatia. Né? Independente da onde você está, você tendo empatia. Percebe que eu só falei de coisas não técnicas, né? Falei de coisas que pode ser mas um que pode ser um engenheiro, aplicar. pode ser um médico, pode ser então, até para abranger tudo aqui. Então, é profissão, né? E essa empatia acaba te levando a ter mais network, né? Acaba a gente não tá network. Eu acho que tu falaste aí, cara, foi bem colocado, porque Excelente mesmo. não tem como você não colocar isso em prática a partir de amanhã. Cara, amanhã tava muito mordido porque eu tava no lugar onde eu não queria. A partir de amanhã eu vou desfrutar desse ambiente. E planejar para atingir meu próximo passo, né? Exatamente. E o que eu vou fazer para focar? O que eu posso fazer? O que eu posso tirar? O que eu posso não fazer mais? Aonde eu posso me direcionar os meus objetivos? E a empatia, cara. Poxa, por que eu não posso ajudar alguém que precisa? Por que eu não posso contribuir para melhorar a vida de alguém? A gente nunca sabe. Então, qualquer coisa, se tu for olhar, e se eu for olhar, e se o Antônio for olhar, se a gente só chegou onde a gente está hoje, porque alguém nos ajudou a chegar até aqui. Exato. Ponto. E o cara chato, meu irmão, não chega muito longe. Ele tem que ser muito fora da curva, entendeu? Muito fora da curva. E que não é o meu caso, eu tenho que ser muito legal para que eu possa fazer com que as pessoas estejam comigo, contribuam junto para a gente chegar numa máxima performance possível. Mas é isso, meu amigo. Obrigado. Quer fazer mais uma pergunta? Quero agradecer a tua participação. Show de Um bola. assunto que eu acho sempre legal. A parte esportiva eu gosto muito. Não só de futebol,
mas várias outras, né? Mas futebol é uma paixão nacional, então Exato. a gente acaba, querendo ou não, ficando vidrado nisso, né, cara? É, ver O um Pedro jogo de sempre futebol. perdia, a minha sala sempre ganhava a sala Nunca. dele. Tomou muita Coca-Cola na custa da sala do Moisés. Pedro perdia sempre. A gente se formou no mesmo ano, né? Aquele 2 gols, uma coca. É, se pagava muita coca pra gente lá. Nunca. Né, Pedro? Nunca. Mas, meu amigo, valeu. A gente, na verdade, foi muito além da técnica, que eu acho isso muito pertinente, porque Total, né? a nossa preocupação era assim, pô, vamos tentar fazer o episódio onde as pessoas, elas, apesar de ser preparação física, né, pro futebol e tal, as pessoas peguem a chave, entendeu? E tudo que tu falaste aqui vai para qualquer área, vai para qualquer condição, para qualquer situação, inclusive fora da parte da educação física. Então essa era a nossa intenção, a gente conseguiu, né, Pedro, Show, alcançar esse show. objetivo. Muito bom Então, mesmo. meu irmão, obrigado. Mas qualquer coisa que você precisar, quiser que eu vá lá fazer a... Eu já tenho a mãe. Se quiser uma ajuda lá na Tailândia também, Quando dá um rolê por quando eu for lá. voltar para Tailândia, pode me levar. A gente vai fazer esse esforço de comer as comidas apimentadas, né, Pedro? Dá uma volta nos paraísos que tem lá também. Show de bola. Galera, ficamos por aqui. Eu tenho certeza que você gostou. Então, ó, comenta, curte, compartilha. Ajude o nosso canal a crescer, porque o nosso maior objetivo é levar o máximo de informação de qualidade para você. E é isso que eu tenho certeza. Segue a gente também nas redes sociais, Ciência e Performance, né? No Instagram. e também @Prof. Pedro Arthur, Prof. Moisés Prof. Silva. Moisés Silva. E os... Antônio 7 Júnior. A gente vai colocar essas informações lá embaixo para que você possa, com mais calma, estar seguindo a gente, porque eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai contribuir para o crescimento profissional na tua carreira. Beleza? Então ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, Lá tchau. no centro, lá, Moisés, ó, dá um tchau lá na do centro. Tchau. Falou. Valeu.